controle social. Não existe na Bíblia e nem no caráter de Deus a ideia de pegar o rapaz do bigodinho que matou 6 milhões de pessoas e condená-lo igual ele condena um menino que, sei lá, traiu a esposa. Ou coisa parecida. Ok. Ô Valmir, segura um pouquinho aí, Valmir, segura um pouquinho aí. Só respondeu o pastor Jardel. Como o Geison fez bastante questionamento na rolagem, você vai responder ele sim, tá bom? Só aguardar um pouquinho. Ô Geison, seja bem-vindo, boa tarde. O pastor Jardel fez algumas colocações e ainda te respondeu na rolagem, tá? Se você quiser dar a sua resposta para ele, tá? Lembrando, tá, gente? Aqui, conforme o pastor Jardel está sendo bem educado, eu quero que todos também tratem de teologia, não pessoal, tá? Geison, pode abrir teu microfone, cara, e trazer suas considerações em relação ao tema e ao que o pastor Jardel também trouxe aqui. Boa tarde do Senhor a todos, boa tarde. Geison. Tá sim, Geison. Tá sim, perfeito. Tá sim. Obrigado pela oportunidade, viu, Wesley? Boa tarde a todos, viu? Boa tarde, pastor Jardel também. Boa tarde, Geison. Graça e paz, irmão. Como o Wesley falou, né? Não tenho nada contra o pastor Jardel, viu, gente? Claro, aqui é só das ideias, viu? Teologia, viu? Claro. Todos os ataques aqui é só na visão teológica, certo? Isso, perfeitamente. Então, primeiramente, eu queria concordar com o pastor Jardel, certo? Realmente a palavra inferno não está escrito, tá bom, gente? Nisso ele está correto. Agora, o conceito é verdadeiro, tá bom? O que é que significa a palavra inferno? Regiões inferiores. Todos nós concordamos, creio que até o pastor Jardel vai concordar que o Hades, certo? Ele é nas regiões inferiores. Correto, pastor? Perfeitamente. Creio que ninguém aqui vai dizer que o Hades é lá no céu, né, gente? Nas regiões superiores, né? Óbvio que não. E eu concordo também com o pastor Jardel que a palavra inferno é uma palavra polissêmica, tá bom, gente? Pode significar Sheol, pode significar Hades, pode significar sepultura, pode significar Guiena, pode significar várias coisas, inclusive até o Tártaro nas escrituras. Estou dizendo que foi substituída por essas palavras, tá bom? Ok? Perfeito. Mas no hebraico, Sheol, no hebraico também a palavra sepultura é outra, no grego, Hades, Guiena, certo? Tártaro. O inferno substituiu todas essas palavras, correto, pastor Jardel? Perfeito, perfeitíssimo. Ok. Agora, qual é o problema aqui, certo? O problema aqui que a gente tem que aprender. Quando Cristo falou sobre o lixão, eu concordo com o irmão também. Cristo estava ali usando uma comparação ao lixão, tá bom? Comparação. Perfeito. Ele não está dizendo que quando uma pessoa morre, ela vai para o lixão. Creio que o pastor Jardel não vai concordar que lá no lixão vai ter choro e ranger de dentes. O irmão concorda com isso? Perfeitamente não. Exatamente. Então, o que é que Cristo está falando? Ele está usando o lixão ali de Israel para fazer uma comparação, para dar um ensinamento espiritual. Ou seja, assim como tudo que não prestava era lançado no lixão de Israel, todos os ímpios, como a palavra de Deus ensina, serão lançados no lixão espiritual, que é conhecido como lago de fogo. Está lá a segunda morte, tá bom? Concordo. Até aqui tudo ok, né? Tudo ok, até aqui estamos juntos. Estamos juntos. Ok, tô te refutando, mas estamos juntos, né? Percebeu, até aqui tá tudo junto, até aqui. Vamos lá. Então, gente, agora sobre a parábola, tá bom? Lucas 16. Cristo foi muito claro. Qual é a palavra grega ali? Mas só um minuto. Você não vai... Eu queria que o irmão, se possível, lógico, né? Eu queria que o irmão continuasse até o ponto da gente divergir. Porque que eles serão lançados no lago de fogo, até aqui nós combinamos, está tudo certo. Agora eu queria que o irmão me explicasse o sofrimento que esse lago de fogo vai ter uma alma que vai queimar pelos séculos dos séculos sem fim. Porque a discussão aqui é que se esse inferno e esse sofrimento é ad eterno, eterno não no sentido da palavra eterno, no sentido do para sempre, no tempo, que esse tempo da eternidade é sem fim, que essa pessoa vai sofrer pelos séculos dos séculos. Eu queria que o irmão, se possível, eu não quero atrapalhar o raciocínio do irmão,
É que a gente tá tudo certinho, eu e o senhor. A gente combinou em tudo aqui. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Só que para mim, a Bíblia diz assim, Jesus, esse mesmo Jesus disse que ia lançar, ele diz que quem muito errou, muitos açoites sofrerá. Quem pouco errou, poucos açoites sofrerá. Logo, há uma dosimetria, proporcionalidade, culpa e castigo. E quando Jesus continuou isso, ele vai dizer, e o irmão Valmir até usou, e eu acho que usou em benefício de quem não acredita. Jesus disse assim, olha, não tenha medo de quem pode matar só o corpo, mas aquele que pode fazer perecer, aniquilar, tanto o corpo como a alma. Como a alma. E quando o irmão, com muita propriedade, falou que o lago de fogo é a segunda morte, é justamente isso. O estilo literário de Apocalipse é dizer a figura e o que é a figura. E o lago de fogo, que uns que pecaram muito, vão queimar mais. Quem pecou menos, vai queimar menos. Mas ele termina, e isso vai condenar com Malaquias capítulo 4, versículo 1. Aquele dia virá como brasa, como fogo, e ele os queimará. E não ficará deles nem raiz, nem ramo. Serão como fumaça ou como cinza debaixo dos nossos pés. Eu acho que eu e o senhor, a gente pensa igual em tudo que o irmão falou. Eu só quero saber se o irmão, daqui para frente, pensa igual a mim ou pensa como os outros. Que Deus vai fazer com que uma alma sofra pelo sexo sem fim. Amém. Ah, sim, compreendi. Obrigado pela pergunta, viu, Jardel? Pois não. Como eu sei que o irmão é uma pessoa experiente no debate, né? Sei que o irmão percebeu também que são dois temas distintos, né? Uhum. Se a gente vai sofrer eternamente e se existe o inferno literal, né? São dois temas, né? Aí eu vou mostrar a discordância primeiro no primeiro tema, tá bom? Ok. Em seguida eu sigo pro segundo, tá certo? Pois se não. é eterno ou não, ok? Ok. Mas agradeço pela pergunta. Então, primeiro ponto, certo? Da discordância, deixando bem claro quais são as discordâncias agora. O irmão disse que Jesus falou que a palavra Geena ali é apenas um lixão literal, certo? Isso. Foi isso? Ok. É aqui que está a primeira discordância. Não, Cristo não falou que o Geena é um lixão literal. Cristo usou o lixão, para fazer uma comparação com o lago de fogo. Assim como o lixo de Israel é lançado no lixão de Israel, assim também os ímpios, comparação. Aqui é parábola. Comparação é parábola, tá bom, gente? Assim também todos os ímpios serão lançados no lago de fogo. E o irmão concordou comigo. Aqui está a primeira discordância, certo? Lago de fogo não é um lixão físico, mas um lixão espiritual, que serão lançados todos os ímpios no lago de fogo. E ali aonde? No lago de fogo. Haverá choro e ranger de dente, tá bom? Ok? Essa é a primeira discordância. Segunda discordância, sobre Lucas, certo? O irmão disse que lá em Lucas não é literal. E sim, sem sombra de dúvida, ali é literal. Por quê? Primeiro, parábola não tem nome de pessoas. Segundo argumento, parábola é uma comparação. Ali em Lucas 16, não tem nenhuma comparação. Jesus está sendo literal. O rico morreu, foi para o Hades. O Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Não tem comparação nenhuma aqui. É uma história literal. E como Cristo conhecia essa realidade? Porque Cristo é Deus. E um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe de tudo. Ou seja, ele sabe para onde vai todo aquele que morre. E ele está descortinando, revelando o que estava oculto nas Escrituras. Ele estava dizendo assim, ó. O rico estava pensando, os fariseus, né? Eles pensavam que só porque era rico, eles iriam para o céu, porque estavam prosperando. Aí Cristo vem e diz, não, você está pensando que só porque é rico você vai para o céu? Não, vou revelar a realidade. Não importa se é rico, não importa se é pobre. O que importa é ter a fé de Abraão, a fé verdadeira. O rico morreu, ele era rico, mas ele foi para onde? Para o Hades. Hades ali não é sepultura, viu? Aqui tem outra discordância. Hades ali não é sepultura. Hades no grego, mundo dos mortos. No hebraico, Sheol, mundo dos mortos também. Ou seja, para onde vai o morto? Detalhe importante, tá bom?
O homem, outra discordância, certo? Outra discordância, Jardel, com todo respeito, viu? Não, O tranquilo. irmão disse que o homem não é corpo, alma e espírito. Nesse Não. momento, o irmão acabou de refutar o apóstolo Paulo. Porque Paulo disse claramente: ninguém verá a Deus sem santidade. E o que é que tem que ser santificado? Paulo vai deixar bem claro, bem explícito, e ele é perfeito no seu argumento. O corpo, a alma e o espírito tem que estar em plena santidade. Quantos estão aqui? 3. Corpo, alma e espírito. Se os 3 não estiverem em santidade, não verá o Senhor. Paulo foi bem claro. Paulo é tricotomista, tá bom? E uma diferença aqui também bem básica, também Paulo também, certo? Paulo diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. E ela é apta para discernir e ela faz separação entre alma, olha aqui novamente, e espírito. Olha a distinção clara. E todos nós cremos que nós temos um corpo. Resumindo aqui meu argumento, tá bom? A alma é o principal. Cristo veio salvar a alma. Cristo não veio salvar o espírito e nem o corpo, certo? Porque o corpo será glorificado e o espírito retorna para Deus. Cristo veio salvar a alma. Só concluindo aqui, viu, Jardel? Vou passar para ti, viu? Quando o rico morreu, o corpo foi para a sepultura. Certo? O corpo vai para a sepultura, tá lá em Gênesis. Quando uma pessoa morre, o corpo físico, volta para o pó. Tem vários e vários versículos. Tem uma metralhadora de versículos que fala que o corpo volta para o pó. Então o corpo não vai para o Hades, tá bom? E a alma? O que é que foi para o Hades ali? A alma do rico. A alma do rico. E como eu provo que é a alma? Cristo disse claramente. Só que para concluir o raciocínio, viu, Jardel? Passo para ti, viu? Então, Cristo disse que o rico morreu e após a morte, a prova definitiva que ali é um mundo espiritual, certo? O Hades e não a sepultura. Cristo disse, o rico morreu e foi para o lugar de tormento. Eu pergunto para vocês, gente. Quando alguém morre no corpo, o corpo vai para a sepultura física. O corpo fica sendo atormentado ali? É óbvio que não. O que é que foi para o Hades, que não é sepultura? A alma. E o que é que estava sendo atormentada lá no Hades? A alma. E um detalhe, viu? A alma dele tinha consciência lá no Hades. A alma dele estava conversando com Abraão. Estava conversando, tinha consciência, estava sofrendo, provando de forma definitiva e cabal que ele não foi para a sepultura física, mas para o mundo dos mortos, um lugar espiritual. E finalizando aqui, viu, Jardel? E o espírito dele, como está em Eclesiastes, o espírito sempre volta para Deus, porque é o sopro de Deus. Bom, obrigado. Essa é a discordância. Amém. Vamos lá. Deixa eu fazer algumas refutações para o irmão. Primeiro, o irmão, quando começa o discurso do irmão, é só voltar à live. É só voltar. O irmão diz que Hades e Sheol é sepultura. Lugar dos mortos, lugar inferior. É só voltar à live. É só voltar. Não existe nenhum texto bíblico onde Hades não seja Hades ou tenha duas interpretações para Hades. Hades, Sheol, é o mesmo lugar. Lugar dos mortos. Ponto. Outra coisa é que o irmão leu assim, olha só, a Bíblia diz que o corpo é pó, volte ao pó, não é o Hades. Mas o irmão não leu o restante. O Espírito é de Deus, volte a Deus. Não tem alma. É interessante que o versículo que o irmão leu, para me refutar, refuta o irmão também. Porque no momento que o irmão diz que é 3, e usa um versículo para dizer que a sepultura não é o Hades, embora o irmão tenha dito que era no começo da sua palavra, ela não dá espaço para o terceiro, o Espírito. Inclusive o Senhor disse que o Espírito é o fôlego de vida, o que não faz sentido, porque Espírito fôlego de vida é Neshimá. Não tem nada a ver com o Espírito de Deus. A Neshimá é o Espírito do homem. Se o Espírito é de Deus, volte a Deus, que o Deus não é o Espírito do homem. Se o homem tem um Espírito, é do homem. Se o Espírito é de Deus, não é do homem. Então logo ele não é 3. Ele não é 3 porque a Bíblia diz que ele é 2. E quando o irmão diz que Paulo é tricotomista,
usando palavras como alma, que é uma palavra polissêmica, o irmão devia ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo, que o irmão disse que é tricotomista, diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia e dia. Ele é dicótomo. Ele é dicótomo. É claro também, eu quero que aqui quem está ouvindo não pense que eu e o Jonas, até porque eu já conheço o Jonas, e alguns debates dele eu torci muito por ele aqui, porque concordo com muito do que ele diz, então nunca estaria atacando o Jonas. Mas, de fato, quando a gente estuda doutrina, a gente tem que estudar doutrina a partir do que a Bíblia diz, e não das nossas inferências. O homem, ele é dois, sendo que uma parte é o homem como um todo e a outra é de Deus emprestada. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O homem não tem uma alma. É só ler o texto, gente. É só ler o texto. Não precisa a gente morrer numa teoria que nos foi ensinada. O texto é muito claro. Criou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas Neshma, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma vivente, e ele é alma vivente enquanto matéria e Neshma compõem. Isso vai coadunar em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O corpo é pó, volte ao pó. A Neshma é de Deus, volte a Deus que a deu. Que o deu é de Deus, não é do homem. O homem não tem um espírito. O espírito é de Deus, o Neshma é de Deus e volta para Deus que o deu. Amém. Ponto. E assim, qual foi o outro? Sim, o Gehenna. O irmão disse assim: o Gehenna não tem ranger de dente. Ora, se não. Se é o que mais tinha no Gehenna, era a mãe dos mortos que estavam lá chorando e gemendo, ranger de dente profundo pelo que estava acontecendo. A comparação é verdade, Jesus está comparando. E que a pessoa vai ser atormentada também é verdade. Mas a pergunta aqui, talvez o irmão não tenha chegado no início, é que o inferno, se é literal, é no sentido da doutrina do inferno. O inferno existe. Que lugar é esse? É o lago de fogo. Só que esse lago de fogo, Jesus disse uma dosimetria. Jesus falou que há proporcionalidade. Então eu não posso negar a proporcionalidade. Eu posso negar o lago de fogo? Não, nem eu, o senhor nega. Agora, eu não posso negar que Jesus disse que há uma dosimetria. Proporcionalidade. Quem muito errou, muitos açoites sofrerá. Quem pouco errou, poucos açoites sofrerá. Eu não posso negar que esse texto é correlato com Malaquias capítulo 4, versículo 1, que é a condenação final dos ímpios. Aqui em Apocalipse ele usa como figura o mar, o lago. Em Malaquias ele usa uma fornalha e ele vai dizer: todos aqueles que não se viram a Deus, obviamente, a mesma palavra que está dizendo lá no mar de fogo, o lago de fogo, os que não se viram a Deus, serão queimados. Como uma fornalha, o fogo os abrasará. Há tormento? Há tormento. Agora, a proporcionalidade de pena, e o tormento eterno, aí ele vai dizer assim, e esse fogo os abrasará, e não ficará deles nem raiz e nem ramo. Eles serão como fumaça, ou como a cinza debaixo dos vossos pés. Então, eu discordo do irmão, discordo dessa doutrina, eu não sou, como alguém disse aí, adventista, eu defendo o aniquilacionismo segundo John Stott. Inclusive indico aos irmãos e ao Jason, quando eu digo eu indico o livro, não é dizendo assim, se o irmão estudasse, mudaria de ideia. Não é isso, tá? Eu digo, eu indico o livro porque percebo que o irmão é um teólogo e é um excelente livro que vai mostrar a posição aniquilacionista, não do ponto de vista adventista.
Ele vai tratar do caráter de Deus, dos termos hebraicos e de 152 versículos onde a palavra aniquilar, destruir para sempre, é utilizada como destino final dos mortos. Mas bem, mas é isso, essa doutrina do aniquilacionismo, ela é minoria na academia, né? Eu sei que ela é minoria, mas eu acho que é a mais coerente. Me parece que os versículos que mostram esse Deus de caráter amoroso, embora justo, ele é justo quando ele faz a pessoa padecer, mas ele é mais justo ainda quando ele não deixa para os séculos do século sem fim. Isso não seria justiça, mas tudo bem. E muito bom, Geiso, quando a gente tem um debate teológico no nível que você trouxe. Parabéns também pela forma que você trata o debate. Posso fazer uma pergunta? Por gentileza, se o Wesley permitir, é claro. Pode. Sim, não, claro que pode, mas deixa eu só trazer só a última coisa que você falou, que eu queria trazer como refutação. O irmão disse assim, não existe parábola que tenha nome de pessoas. É só o irmão ler Ezequiel 23. É só ler Ezequiel 23. Olá e Olibá. É uma parábola. E lá tem o nome dos personagens. Então, não existe essa regra de que parábola não tem nome. Ezequiel 23, a parábola é enorme. E lá tem Olá e Olibá. Mas pode perguntar, Geiso. Então, na realidade, esse não foi meu argumento, certo? De dizer que essa é a regra máxima, certo? O que eu quis dizer foi, toda parábola, o que é uma parábola? É uma comparação. Estou errado, irmão? Tá certíssimo. Ok. Ali em Lucas, não é uma comparação, entende? Não tem comparação nenhuma ali. Só pode ser uma parábola se houver comparação. Lá não tem comparação. Ah, mas tem um nome parábola em cima. Todo mundo sabe que ali é apenas um epígrafe, né? E qualquer pessoa pode colocar. Ali não é texto bíblico. Ali em Lucas 16 é o quê? Uma história real. Cristo está narrando só isso, ó. Se fosse uma parábola, Cristo narraria assim, irmão, ó. Havia um homem que era assim, 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 e o outro assim, assim, assado. Aí agora ele iria fazer a comparação. Mas não tem comparação. Simplesmente eu só queria acrescentar o seguinte, é só o irmão ler o capítulo inteiro. Jesus fala 4 parábolas antes dessa, se ela não for parábola, Jesus parece que não obedeceria uma regra. Tem 4 parábolas antes e 2 depois. Ela estaria no meio vazia sem ser parábola? É porque no capítulo 15, que a gente sabe que não tem capítulo, né? O senhor estudante de teologia sabe disso. Mas começa no capítulo 15, ele falando de 4 palavras, Jesus. 4 parábolas, Jesus. E essa outra é uma parábola. E depois mais 2 parábolas. Não faz sentido não ser parábola. Mas é assim, ao meu ver, não faz sentido. Mas e outros elementos que a gente pode discutir, mas aí eu vou ficar interrompendo você, fica chato. Vai lá, pode continuar. Ok, obrigado, viu, Jardel? Então, vamos lá, ser bem objetivo, viu, gente? Primeiro sobre Gênesis, que o irmão citou, certo? Deus ali soprou o fôlego e o homem se tornou uma alma vivente. Creio que o pastor Jardel é uma pessoa estudiosa, certo? Já vi ele debatendo. E vamos ser bem honestos aqui nesse ponto, certo? Não existe a palavra alma no texto, tá bom? No hebraico. O correto é, e o homem se tornou um ser vivente. Não existe a palavra alma. Eu até chamo o irmão, né, para trazer a palavra alma no texto, certo? Não existe esse negócio, tá bom, gente? E o homem se tornou uma alma vivente. Não existe, viu? Isso é má interpretação do texto hebraico. O correto é, e o homem se tornou um ser vivente. Sobre Paulo, creio que todo mundo aqui sabe que Paulo escreveu ali 14 epístolas, é claro que tem uma dúvida sobre Hebreus, né? Mas Paulo, a autoridade máxima no Novo Testamento, ele deixou bem claro de que o homem é composto de 2 partes, de uma parte ou de 3 partes. É só ler o texto, gente. É autoexplicativo. Todo homem seja plenamente santificado. Agora ele vai dizer quem é o homem. Corpo, primeira parte. Parte física. Alma, a parte principal. E espírito, que é o sopro de vida, a centelha divina. Paulo está deixando claro que são 3 partes. Aí o irmão usou um texto que fala da parte interior e da parte
da parte de fora e a parte de dentro. Mas isso não anula nada, irmão. Porque a parte de fora é o corpo. E a parte de dentro é a alma e o espírito. E o próprio Paulo faz distinção. A palavra de Deus é viva e eficaz. E faz separação entre alma e espírito. Ele está deixando claro o quê? A alma é uma coisa e o espírito é outra. E a palavra de Deus penetra entre os dois. E separa os dois. Porque são duas partes. E o corpo... Só concluindo, tá bom? E o corpo é a parte física, tá bom? São três. Paulo é totalmente tricotomista. Mas só concluir aqui pra você entender, Jardel. Já passo pra ti, tá bom? Paulo é totalmente tricotomista, tá bom? E eu posso provar a tricotomia até no texto de Gênesis, se o irmão quiser. Certo? Agora, só trazendo aqui, vamos lá. O irmão disse que o Hades, o inferno ali, é o lago de fogo. Nada a ver, viu, irmão? Com todo respeito. Quem disse isso? Quem disse isso? Não. Eu disse que o Hades... Eu disse que o Hades é a região dos mortos, irmão. O que eu tô querendo dizer para... Então, a região dos mortos é o Hades, irmão. E o lago de fogo? O lago de fogo é a segunda morte. Ah, é então, só o irmão ler o texto da Bíblia. Só para me entender. Então o irmão acredita no lugar intermediário e o Hades, é isso? Não. Então o irmão tá indo contra João. Vou lhe mostrar, amado, certo? Com todo respeito. Olha, o irmão pode abrir para mim, por favor, Apocalipse. Não, o irmão pode 20, ler. Sim. Apocalipse 20 e 14, vamos ler. Vamos ver se o lugar dos mortos é o mesmo lugar do Hades ou são dois lugares distintos, diferentes. Se existe um lugar intermediário ou não. É só ler o texto, gente, é autoexplicativo, tá bom? Lê a morte, verso 14. E a morte e o inferno. Inferno aqui é Hades. E o Hades foram lançados aonde? No lago de fogo. Resumindo, isso. Jesus foi bem claro. Quando uma pessoa morre, ela vai para onde? É só ler o texto de Lucas 16. Para o Hades. E o que é Hades? O lugar dos mortos, não é um inferno, é o lugar dos mortos. Se o irmão deixar eu concluir, aí eu explico, tá bom? É que o irmão perguntou, porque o irmão perguntou, e o que é o Hades? Se é retórica. Aí o irmão diz, é uma pergunta retórica, aí eu entendo que não vou responder. Tudo bem, viu, irmão? Perdão, viu? É retórica, viu? Tá bom. Então, quando eu tô fazendo assim, é uma pergunta retórica para todo mundo refletir, tá bom? Obrigado, viu, Jardel? Então, vamos lá, gente. O que é que vai ser lançado dentro do lago de fogo? O mundo dos mortos, que é o Hades. No grego, Hades, no hebraico, Sheol. Mundo dos mortos. Agora um detalhe, viu? Agora é aqui que está o erro do irmão Jardel. Ele acredita que esse mundo dos mortos é a sepultura física igual os testemunhas de Jeová. E não é, gente. Não é uma sepultura física. Por quê? Porque a própria palavra te refuta, Jardel. Lá na sepultura física, não há lembrança, não há pensamento, não há culpa, ninguém fala na sepultura física. E na sepultura espiritual, que é o Hades, no mundo espiritual Hades, o rico foi para o Hades. É que assim, eu queria pedir ao Geis o seguinte. Você talvez. Não, sei, tudo bem. É que se você. Escute. Se você pedir a Wesley, você vai ver que eu falo 5 minutos, o irmão fala 1 hora. E o irmão traz 20 temas sem deixar eu refutá-lo. Fica chato o debate assim. Se quiser, nós podemos colocar tempo. É que o irmão não deixa. O irmão já trouxe 3 assuntos, já vai pro 4º. E aí eu não posso refutar o irmão. Fica difícil. Vamos fazer assim. Traz um único tema, aí os irmãos discorrem sobre esse tema. É que tá assim, o irmão tá, talvez o irmão não perceba, o irmão tá tomando tempo, não que eu não me incomode, é que eu não consigo refutar, porque tá vendo aqui, ó, aqui é tricotomia, aí o senhor, aqui é Hades, aí o senhor, agora é o inferno, o senhor já vai pro 4º tema, e eu não posso lhe refutar, quando eu vou falar, o irmão faz, deixa eu falar. Deixa eu te explicar, por gentileza. Quando o irmão estava falando, eu fui super respeitoso e esperei o irmão concluir. Agora, quando eu estou fazendo a mesma coisa, o irmão fica me cortando toda vez, irmão.
Não tô, querido, não tô. Outra É que eu queria. tá na audiência, tá É que eu vendo? falei 5 minutos, o irmão tá falando 1 hora, É o que sem eu tô deixar eu dizendo. refutar. Eu É tô só dizendo, o isso. Wesley vai colocar um tempo e vai ser justo para Que tema vocês Pode ser? querem tratar especificamente? E o que é que ele quer tratar? Porque Sobre ele o tá Hades, pulando sobre o Hades, sobre o sobre o Hades. Hades. Então vamos pro Hades. Vamos pro lá, Hades. então. Vamos lá. Vamos fazer assim, gente. Vocês dois são tão tranquilos, não precisa nem colocar tempo. Usa um período de tempo. Pronto, é só isso. E olhe, Jesus, quando eu estiver falando, se o irmão pedir uma parte, eu dou. Eu não tenho problema. Eu não sei por que você teve problema quando eu lhe pedi uma parte. Eu levantei o dedo lhe pedindo várias vezes. É que eu queria refutar o que você está trazendo. Quando você quiser refutar o que eu estou trazendo, pode levantar o dedo. Então vamos lá. Eu não vi, né, que eu estava olhando para a Bíblia, viu, Jardel? Tá bom, então vamos lá. Hades. Eu posso te fazer só a pergunta e tu pode refutar? A pergunta. Claro. Por gentileza. Claro. Então, em Eclesiastes deixa bem claro, na sepultura, lá não tem movimento, lá não tem lembrança, lá não tem culpa, lá não tem sentimento. Só que Jesus disse claramente, em Lucas 16, quando o rico morreu, ele foi para o Hades. E lá no Hades, o rico estava falando com Abraão, falando. O rico sentiu culpa, estava sentindo culpa. O rico estava sendo atormentado no Hades, atormentado. O rico estava sentindo sede no Hades. A pergunta para você, Jardel, é essa. Na sepultura física, ali no túmulo, as pessoas sentem tudo isso morto? Pode falar. Pronto, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o Hades e eu vou responder o que ele está perguntando, falando sobre o Hades. Vamos lá, o Hades é o lugar dos mortos. Não tem um Hades, lugar de mortos, e um Hades espiritual. Não existe nada na Bíblia que fala isso. E o Jason, ele insiste em trazer uma parábola, que essa parábola vai trazer várias, se fosse literal, trazia várias contradições teológicas, bíblicas, inclusive para o cristianismo. É que lá tem uma alma com sede, e a alma não tem sede. Segundo os irmãos que creem nessa alma fantasmagórica. Então não existe Hades espiritual. O irmão baseia a tese dele em uma parábola. Não faz sentido uma discussão teológica em cima de parábola. Qualquer estudante de teologia da primeira classe, do primeiro ano, sabe que não se constrói doutrina em parábola. Ponto. Segundo, a coisa fica muito mais complicada quando ele usa Apocalipse para falar disso como um lugar intermediário. É que quando a Bíblia diz que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, o Hades não é um lugar literal, a morte não é uma presença física e a besta, que também não é uma pessoa, é um sistema de governo, também não vai sofrer tormento. Outro problema que o irmão traz o Hades como um lugar espiritual é que a Bíblia diz que eles serão lançados no lago de fogo, e eu já disse 10 vezes aqui, vou dizer a 11ª. A Bíblia responde à Bíblia, não às minhas inferências. O que eu penso a respeito dele, muito menos baseado no que me ensinaram. Então, Bíblia responde Bíblia. O estilo literário de Apocalipse é falar a figura e dizer o que é a figura. Apocalipse capítulo 1. Ele vai falar de 7 estrelas, vai falar de 7 castiçais, vai falar de fumaça. E ele vai dizer, as estrelas são os anjos, os castiçais são as igrejas, a fumaça é a oração dos santos. Ele mostra a figura e ele explica o que é a figura. Aonde o Jason traz para dizer que é espiritual, ele vai mostrar que é uma figura, que inclusive o lago de fogo é uma figura, e ele vai dizer o que é a figura. Ele diz que eles serão lançados no lago de fogo, e o texto continua. O lago de fogo é a segunda morte. Então vamos lá, gente. Hades é um lugar inferior. É o lugar dos mortos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Quando o irmão usa uma parábola, infere isso. Espírito não tem sede. A parábola do rico e Lázaro, ela está entre mais 5 parábolas, 3 antes dela, ela e mais uma depois. São parábolas. Não há um hiato entre as parábolas anteriores e a posterior. É parábola. E a única forma de defender esse Hades espiritual é transformando esse texto em literal. Então, Hades, repito,
é a mansão dos mortos, o lugar onde os mortos são sepultados, e foram para o Hades. Os textos são os mais diversos, mas para não tomar tempo e não monopolizar a fala, eu digo aqui, se o irmão me pedir, eu vou dar os textos. Gostaria de fazer uma pontuação sobre isso, certo? Vocês, o irmão Jardel, creio que ouviu claramente qual foi a minha pergunta, certo? Claro que eu vou fazer um comentário aqui, em seguida o irmão pode responder, certo? Eu perguntei, na sepultura física, a pessoa tem lembrança? O texto bíblico é claro, irmão Jardel, é retórica, viu? O texto bíblico é claro, não. Na sepultura física, ninguém tem lembrança, Jardel. Se o irmão quiser, eu lhe convido a ir lá no cemitério agora e ver se tem algum morto lá se lembrando. Eu lhe convido, irmão Jardel, a você ir lá no cemitério e constatar com seus olhos se tem alguém sendo atormentado lá no pedaço de terra. Tem alguém sendo atormentado lá, Jardel? No pedaço de terra? É óbvio que não, gente. É o óbvio do óbvio. Vamos interpretar o texto corretamente. Primeiro, deixando bem claro, não é parábola ali, tá bom? Não é parábola. Por que não é parábola? Porque não é uma comparação. Não tem nenhuma comparação ali. Aí o irmão disse assim, ó, não, Jason, com certeza é uma parábola, porque a alma não sente sede. Me perdoe, irmão, mas então, irmão, eu lhe convido a ler João capítulo 4. Jesus disse o que para a mulher samaritana? A mulher, ele pediu um pouco de água para matar a sede física. Aí Jesus disse assim, mulher, se tu conhecer da água que eu tenho, o que é a água que Jesus tinha? É o evangelho, irmão. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é a água espiritual, serve para matar a sede de quem? Da parte espiritual, que é a alma, né, irmão? É o óbvio do óbvio. Entendeu? Todo mundo que tem um corpo tem sede de água física. Todo mundo que tem uma alma tem sede da palavra de Deus. E lá em Apocalipse, Jesus disse, para provar como existe uma água espiritual que mata a sede da alma. Jesus disse lá em Apocalipse, quem quiser beber dessa água, eu creio que aqui não é água física, né? Dessa água que é a palavra de Deus, beba de graça da água da vida. E essa água, por que o rico queria beber dessa água? É simples, porque essa água tem o poder, Jardel, de dar a vida eterna a quem bebe. É tão óbvio. Só concluindo meu raciocínio, tá bom? Então, primeiro ponto que, de forma respeitosa, viu, Jardel? Claro, é só argumentos, viu? Então, primeiro ponto que eu creio que você se equivocou completamente. Na sepultura, gente, não tem ninguém sendo atormentado. E lá no Hades, Lucas 16, o rico estava sendo atormentado. Lá na sepultura física, não tem nenhum corpo morto-vivo, igual Michael Jackson, falando, ó, Abraão, Abraão. Corpo morto não fala, Jardel. Porque corpo não tem alma, Jardel, ali. É só um corpo. Vou concluir, tá bom? É só um corpo. Na sepultura, eu convido todo mundo a ir lá no cemitério, pode ser qualquer cemitério, e ver se tem algum corpo falando lá. Não, Jardel. Abraão, ó, Jesus foi bem claro, a não ser que Jesus seja o maior mentiroso do mundo. E eu creio que Jesus não é mentiroso. Jesus disse que o rico estava se comunicando, falando, dialogando com Abraão. Só aqui já está refutado mais uma vez. Wesley, coloca tempo, Wesley, não dá assim. Deixa eu refutar o irmão, então. Irmão, eu tô marcando aqui no relógio, só para deixar bem claro. Mas põe, por favor, 2 minutos para me atingir o mesmo tempo que você. Põe o tempo, Wesley. 3 minutos para cada um, 3 minutos para cada um. Então vai lá, 3 minutos para cada um. Sem interromper, tá, gente? Sem interromper. Tá legal, 3 minutos para cada um. Vamos lá. O irmão disse o seguinte. Eu concluí minha fala, né? Não, mas porque não dá assim, não dá. Tá faltando 1 minuto e meio para mim igualar o teu tempo. Mas eu não falei 5 minutos, eu parei para não monopolizar. Eu tô então marcando o tempo aqui. Tá, então fala, irmão, fala. Pode falar. Mas assim, Jason, ainda não era tempo, tá? E o tempo quem marca é eu. Você tava marcando aí, tudo bem. Mas pra ficar justo, eu não marquei tempo pra nenhum dos dois. Se você marcou pessoalmente, beleza. Só que vamos lá, 3 minutos pra cada. Como você, Jason, falou que falou 2 e faltou 1 minuto, eu vou te dar 1 minuto e voltar 3 minutos pro Jardel e depois voltar 3 minutos pra você, pode ser? Pode falar, não, pode deixar ele concluir à vontade. Aí depois o irmão bota 3 minutos para cada um.
Eu não Pode queria construir à vontade, quantos eu não minutos queria quiser. monopolizar não, viu, Jardel? Viu? De Tá, verdade. ok. Pode botar só um Conclui, minuto, Jason. Wesley. Só um minuto, vai lá, Wesley. Pode botar só um minuto, pra ser justo, viu? Pode colocar aí. Então, Jardel, só concluindo, tá bom? Na sepultura, ninguém fala. No Isso. Hades, as pessoas falam. Na sepultura, ninguém sente tormento. Ninguém sente tormento. No Hades, que é o mundo dos mortos, lá sente tormento sim, sem sombra de dúvida. Lá na sepultura, ninguém sente sede. Lá no Hades, o rico estava sentindo sede. E um detalhe importante, viu? Jesus disse, não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Alguém pode matar seu corpo, e o seu corpo vai para a sepultura. Mas a alma, ninguém mata. Ninguém mata a alma. E quando a alma morre, sem Jesus, ela vai para o Hades, para o mundo dos mortos, para ser atormentada, como o rico estava sendo. Pode falar, viu, Jardel? Ok, vamos lá. Vamos refutar as duas coisas do irmão. Não vou nem usar os 3 minutos, vou só refutar as duas coisas. O irmão disse assim, ó. Gente, existe uma água da vida. E o rico queria a água da vida. Então o irmão virou católico. Porque se o rico estava pedindo água da vida, então o rico sairia da sepultura, do Hades. Ele está pedindo água literal, irmão. É uma parábola. Se ele tivesse pedindo a água da vida para alguém que já está condenado, porque ele morreu e foi para o Hades, o lugar do tormento. O outro morreu e foi para o paraíso. Então está distinto na parábola que um está condenado e o outro está salvo. Nesse caso, o rico estava pedindo a água da vida que o irmão inferiu com uma figura que Jesus ofereceu. Jesus pediu à mulher água literal e prometeu a água da vida, a vida eterna, não a água. E no caso do rico, ele não poderia pedir essa vida eterna mais. Eu acho um absurdo que o irmão trouxe para fazer essa similaridade. Segundo, Hades, no Antigo Testamento que o irmão está falando, é Sheol. 7.320 vezes a palavra Sheol é sepultura. Lembrando que o irmão disse que a palavra alma não é, que lá em Gênesis não é alma, é nefesh lá. 7.000 também, 250 vezes, é só os irmãos pesquisarem. Pesquisa aí. Nefesh como alma, a Bíblia vai dizer 7.250 vezes. Ela vai aparecer pouquíssimas vezes como animal, como sangue, como coração. Outra refutação para o irmão. O irmão disse assim, olha... O apóstolo Paulo disse, não tema quem pode matar, não pode matar o corpo. Tema quem não pode matar o corpo nem a alma. O irmão só não leu o restante. O restante diz assim, tema quem pode matar a alma. Matar a alma. O restante do versículo que o irmão não leu, o irmão só leu dizendo, não pode matar o corpo. Mas o restante diz que pode matar a alma. Aliás, a palavra lá nem é matar, é aniquilar. Tema quem pode aniquilar a alma. Logo, se o irmão acredita que tem 3, embora só sejam 2, que Jesus está falando 2, o corpo e a alma, Jesus disse que pode matar essa alma, que é o fim lá do que o irmão pediu de Apocalipse 20. E para terminar, sem nem usar o tempo todo, é que a Bíblia diz que o lago de fogo que o irmão falou é a segunda morte. A não ser que o irmão inverta. E a segunda morte é um lago de fogo. Ok, o Jardel não quis usar os segundos que lhe resta, deixa eu passar então. Jason, 3, lembrando, tá, gente? Só se o outro pedir a parte, tá? E considere, se não pedir a parte, mantenha silenciado, tá? Jason, 3 minutos, cara. Então, né, Jardel? O tema que eu gostaria mais de te refutar é no calvinismo. Certo? Eu gosto de refutar calvinista, gente. Eu aceito, Jesus. Se quiser agora mesmo. Acho que a gente até já falou muito sobre isso. Acho que o pessoal entendeu. A minha posição é a sua. Se você quiser partir para o calvinismo, eu aceito. Vamos concluir só esse tema aqui, certo? Em seguida nós marcamos o calvinismo, ok? Mas eu amo refutar calvinista, gente. E eu creio que ele ama refutar arminiano. Vamos lá então, gente. Deixando bem claro aqui para vocês, tá bom, gente? O irmão Jardel, ele disse, o rico pediu da água da vida. Peraí, então. Se o rico não pediu, Jesus está mentindo? Porque foi Jesus que disse que ele pediu. Se Jesus disse que ele pediu, é porque ele pediu, Jardel. Agora tem um detalhe, e eu concordo com você.
lá no mundo dos mortos, a água da vida poderia ser dada ao rico? Não, né? Pedir é uma coisa, ser dado é outra coisa. Eu repudio a doutrina do purgatório, não existe segunda chance. Agora, o rico, ele não é bobo. Ele sabia que o que tinha dado a vida eterna a Lázaro era a palavra de Deus. Lázaro creu e foi justificado pela fé. E ele queria também essa água da vida. Está lá em Apocalipse. Quem quiser, tome de graça da água da vida, que é a palavra de Deus. Resumindo, o rico pediu água, é óbvio, né? Agora a pergunta para o Jardel, que ele ainda não respondeu, viu, gente? Sobre consciência. Na sepultura ninguém tem consciência. Aqui tu tá refutado, Jardel. Não. Tormento. Me apresente um único texto, um só. Vou te lançar o desafio. Um só texto onde tem algum corpo na sepultura sendo atormentado. Só um. E você ganha o debate. Certo? Agora, se não existe nas escrituras um único corpo físico sendo atormentado num pedaço de terra, então eu já ganhei o debate. Por quê? Porque lá em Mateus está bem claro. Não temam o que mata um corpo. O homem pode matar somente o quê? O corpo. O homem não pode matar a alma. Jamais um homem pode matar a alma. E quando o corpo morre, é só ler Lucas 16. O rico morreu e foi para a sepultura. O que foi para a sepultura? O corpo, Jardel. É só ler, amado irmão. O corpo foi para a sepultura. E a alma dele? É só continuar lendo. E a alma foi para o Hades. É só ler. É só ler. Não precisa nem criar teologia. O corpo foi para a sepultura física e a alma para o Hades. E lá no Hades, o rico estava em tormento. A alma do rico estava sendo atormentada. A alma do rico estava dialogando com Abraão. A alma do rico estava dizendo: Abraão, deixa eu voltar lá no mundo dos vivos e avisar meus irmãos. Aí Jesus disse: Nananina, não. Não pode mais voltar. Se tem alguém falando aqui, obviamente, claramente, explicitamente, não é o corpo. Jardel, vou lançar outro desafio para ti. Traz um único versículo, um só, onde um corpo físico morto está conversando com alguém. Físico, tá bom? Vai lá. Ok, Jardel, 3 minutos. Ok, vamos lá. Eu respondi e o Geiso não quis ouvir. Vou responder de novo. No sepulcro, como o irmão leu, não há lembrança de ti. Não há lembrança, não é no corpo, tá? O texto não diz o corpo, como o irmão está inferindo. A Bíblia diz assim, ó, no sepulcro, Sheol, a palavra escrita lá. Vamos lá, deixa eu falar para quem é teólogo, porque os irmãos que não são teólogos vão acreditar nessa falácia, né? A Bíblia diz assim, ó, no Sheol, que é Hades em grego, tá, irmãos? Talvez o Geiso tenha esquecido isso. O texto diz assim, ó, lá no Sheol não há lembrança de ti. No Sheol ninguém te louvará. Sheol é a única palavra que tem. A Septuaginta traduziu a palavra Sheol para Hades. Hades. E aí o irmão traz uma parábola e quer que eu submeta a doutrina bíblica a uma parábola. A uma parábola. Quais são os elementos que mostram que aqui é uma parábola? Primeiro, a comunicação entre um salvo e um perdido. Não existe essa comunicação entre salvos e perdidos na doutrina bíblica. Segundo, a água que ele pede é simples. Ele vai dizendo no versículo 24 assim, ó. E clamando disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou em chamas. Ele está pedindo água, irmão. Água para a língua, água, dedo, língua. Não tem espiritualidade nem salvação, senão o irmão traria aqui o purgatório. Então, respondi
várias vezes. Na morte não há lembrança. E o irmão insiste que essa figura que Jesus usou do Lázaro sofrendo é literal, e não é. Não tem como eu sujeitar a doutrina que o irmão usou muito bem. Na morte não há lembrança. No Sheol ninguém te louva. No Sheol não tem lembrança. No Sheol não tem louvor. No Sheol não tem tormento. No Sheol não tem, irmão. E são figuras que a Igreja Católica trouxe para trazer essa inferência. Não há, irmãos, depois que o homem morre, o homem tem o sono da alma. Ele dorme. O apóstolo Paulo concorda com isso quando ele diz: se não há ressurreição do corpo, comamos e bebamos, não há nada mais a ser feito. Então, a parábola que o irmão trouxe é um engano teológico, para quem não tem um estudo profundo sobre o tema. Ok, Jason, 3 minutos. Deixa eu sugerir uma coisa aqui, Jason. A gente vai ficar rodeando isso aqui e não vai sair daqui. Vamos para o calvinismo? O Jardel tá falando isso, gente, que acabou os argumentos dele. Não, tem não. Você acha que acabou? Você acha que acabou meus argumentos? Então vamos continuar mais um pouquinho. Vamos continuar. Vamos lá então, 3 minutos, Jason. Vamos continuar no mesmo tema, porque acho que o Jason deu uma provocada no Jardel. Vamos. Eu agora vou fazer perguntas a ele. Bora, Jason, que eu quero te perguntar. Então. 3 minutos, Jason. Aí o Jardel já na sequência 3 minutos também. Ok. Viu, gente? Isso daí foi uma estratégia do irmão Jardel, viu, gente? Que ele sabe que não tem mais pra onde correr, viu? Vamos ver. Vamos lá, Jardel. Já nós vamos pro calvinismo, viu? Não sei se vai dar hoje, mas nós vamos sim. Agora eu não quero mais que o irmão corra desse tema, porque agora eu vou pra dentro do tema. Ele mexeu com o homem já. Eu quero que você fique nesse tema. Vamos. Vai pra ele agora. Consegui mexer com o agora homem. Vai ter graça. Agora vai ter graça. Vamos lá. Vamos. Então, gente, eu já provei de forma definitiva que não é uma parábola. O Jardel tá sempre batendo nesse espantalho. O que é uma parábola, para quem não está aqui desde o início? É uma comparação. Não existe nenhuma comparação no texto de Lucas 16. Aqui, Jardel, tem que parar de usar esse espantalho. Já foi refutado, tem que usar outro argumento. Vamos para o segundo argumento. Ele mesmo disse, na sepultura ninguém tem lembrança. Vocês ouviram, não foi, gente? Aí eu lhe pergunto, lá no Hades, o rico estava lembrando ou não estava lembrando que tinha uma família lá? E que eles não tinham uma fé verdadeira? Foi refutado pelo teu argumento, Jardel. Quando tu disse assim, ó, na sepultura ninguém tem lembrança. Não. Concordo. Na sepultura ninguém tem lembrança. Mas no Hades tem lembrança, Jardel. Não tem. E lá no Hades, o rico lembrou ou não lembrou da família dele? Lembrou, Jardel. Tá refutado aqui. Não tem pra onde correr. Pode fazer o malabarismo que quiser. O rico lembrou da sua família. E o rico até falou para Abraão, Abraão, deixa eu voltar lá na minha família e alertar eles. Tá refutado. Não tem nem pra onde correr aqui nesse argumento. Outro argumento. Olha o que Jesus disse, gente. O Jardel não tá discordando de mim, ele tá discordando de Jesus. Jesus disse, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Sabe o que Jesus está ensinando aqui claramente, gente? Quando o corpo morre, vai para a sepultura. Mas a alma continua viva. Não tem sono de alma aqui não, Jardel. Pergunta para ti, Jardel, responde para mim. Depois que o rico morreu, ele estava dormindo ali, Jardel? Ele estava dormindo, roncando? Tava não, Jardel. Ele estava consciente, amado irmão. Ele estava falando, amado irmão. Ele estava pedindo a água, amado irmão. Ele tinha lembrança, amado irmão. O rico estava em perfeita consciência. Sono da alma, para quem não sabe, viu, gente? Sono da alma é um ensinamento falso, gente. Todo mundo sabe disso. Morreu, segue-se o juízo. Morreu, vai direto para o Hades ou vai direto para o paraíso. É simples assim. Ninguém morre depois da morte física, porque a alma continua viva. Pode falar, viu, Jardel? Amém. 3 minutos. Vamos lá. Ok, eu vou só ler versículo, não vou falar nada para o Jason. Vou ler alguns versículos. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada, coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:6.
também o seu amor. Vamos falar dos sentimentos que o irmão está dizendo que na parábola está falando. Mas vamos ver se na doutrina ele tem sentimento, ele tem pensamento, ele tem lembrança, ele sabe quem é a família. Vamos ver o que a Bíblia diz. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma, para sempre, em coisa alguma do que está debaixo do sol, para sempre. Então eu vou ler aqui esse texto e eu queria muito rasgar esse versículo, Eclesiastes 9:6. O seu amor, isso é um cara que morreu, tá? Isso é um cara que morreu, que o irmão disse que não tem sono, ele vai, sei lá, ser julgado, como o irmão disse, né? Eclesiastes 9:6. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os irmãos dessa parábola, eles estão debaixo do sol. Os irmãos dessa parábola, o pai dele está debaixo do sol. A não ser que a Bíblia seja contraditória, Eclesiastes 9:6 diz que quem morreu não tem parte nenhuma, lembrança, amor, ódio, inveja e parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vá lá, avise a meus parentes. Ele não tem lembrança, ele não tem amor, ele não tem ódio, ele não tem sentimento. Vamos lá. Ainda tem tempo? Tem. Tem tempo à vontade. Salmo 146, versículo 4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. No caso, o cara aqui tem pensamento. Ele está lá falando, conversando, dizendo que tem sede, mas não é o que o Salmo 146, versículo 4 está dizendo. Vai dizer mais. Jó 14:21. Os seus filhos chegam à honra, e ele não sabe. Ou são reduzidos à baixeza e ele não percebe. Ele não percebe que os filhos estavam vivos, irmão. O cara morreu e não sabe dos filhos. Está aqui o texto claramente. Ó. Quando o cara morre, os filhos estão lá e ele nem percebe, ele não sabe que tem filho. Mas na parábola o cara fala com o filho. Ou a parábola é a parábola ou a Bíblia é mentirosa, ela se contradiz. Vamos para mais. Salmo capítulo 6, versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No Sheol, que é o Hades, que o irmão está dizendo, quem te louvará? No caso, Abraão louvaria. Isaías 38:18. Perdão. No seu tempo. Jason, 3 minutos, Jason. Então, Jardel, de forma respeitosa, viu, amado irmão? Forma respeitosa. Sabe qual foi o teu grande erro, Jardel, no teu comentário todinho, do começo ao fim? Sim. Vou te explicar de forma bem respeitosa. Existe algo chamado contexto, Jardel. Todo o contexto que tu leu é debaixo do sol, Jardel. É só ler o texto, irmão. Sabe, eu vou te explicar o que é debaixo do sol, tá bom? Que acho que tu ainda não entendeu. Debaixo do sol está falando do corpo físico, da vida que a gente está tendo agora. Não está falando da vida após a morte. Todos os teus argumentos são esses, e é verdade. É verdade, tá certinho o texto. Lá na sepultura, gente, debaixo do sol, o corpo tem lembrança depois que morre? Não. Vai lá no cemitério ver se tem algum cadáver lá lembrando de alguma coisa. Vai ver se tem algum cadáver lá falando. Vai ver se tem algum cadáver lá pedindo água da vida. Vai lá, Jardel. Irmão, é só ler o texto. É debaixo do sol. É a vida agora, irmão, aqui, é aqui. Agora Jesus, ele é Deus. E eu creio que tu crê também que ele é Deus. E Jesus vai te revelar, Jardel, o que acontece depois da vida debaixo do sol. Depois que o rico morreu, Jardel, é só ler o texto, irmão. O corpo morreu? Morreu. E a alma do rico? Estava vivinha da Silva. Vivinha da Silva. Porque só pode matar o corpo. Não pode matar a alma, Jardel. A alma continua viva. E aonde é que a alma continua viva? No Hades. Refutado mais uma vez, sem nem me esforçar. Agora vou provar que a alma vai para o Hades, para o mundo dos mortos. Abre comigo aí, Jardel, por favor. 2 Pedro 2:9, vamos lá. O Senhor também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Olha agora, gente. E reservar para o dia do juízo os injustos, sendo que já estão sendo castigados. Vou traduzir, viu, Jardel, que eu acho que tu ainda não entendeu.
Quando o ímpio morre, segue-se o juízo hebreu. E o ímpio está sendo atormentado, como Jesus falou, em perfeita concordância com Jesus. O rico morreu, seguiu-se o juízo hebreus, e ele está agora sobre castigo, 2 Pedro 2,9. O rico está sobre castigo, está sendo atormentado. Atormentado. Aonde? Na sepultura? Não. No Hades, gente. No mundo dos mortos. A alma dele está sobre castigo, sendo atormentado, aguardando o dia do juízo final. Mais claro do que isso, só o sol do meio-dia. Pode falar, viu, Jardel? Obrigado. Vamos lá. Mais uma vez, ele insiste em não ler o texto, né? Eu vou ler o texto para os irmãos, já que ele não quer ler. Aí eu vou ler. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Abram as Bíblias. Abram as Bíblias. Ele só lê a parte A do versículo. A parte B, ele não lê. Vai dizer assim, ó. E não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Aí ele acabou de ler aqui. Só ler o resto. Temei antes aquele que pode fazer aniquilar no Gueena tanto a alma quanto o corpo. A alma morre. É que o irmão só lê a parte A. Então vou ler novamente. Que ele leu 3 vezes só até a parte A, eu vou ler 3 vezes o versículo inteiro. Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Ele está falando dos homens. Temai antes aquele que pode aniquilar no Gueena tanto a alma como o corpo. A alma morre. Ponto. Agora vamos lá. Ele insiste em se apegar a essa parábola. Ele insiste. Todos os versículos que eu li, ele não está dizendo que é debaixo do sol e que tem outro lugar, não. Ele está dizendo que quando o homem morre, o ser humano morre, o ser humano não tem lembrança. Ele faz umas firulas de jardim de infância, teologia. Ele está dizendo, o texto está dizendo que o homem que morre não tem lembrança, não tem sentimento, não louva a Deus, não conhece os filhos, e na parábola o cara conhece os filhos, conhece o pai. É uma parábola, irmãos, é uma parábola. Mas, como texto final para isso, essa doutrina é diabólica. Ela foi trazida para controle de massas. O Deus que nós servimos não é um Deus que coloca pessoas nesse tormento. O Cristo que ama, dando a própria vida em resgate, não é aquele que se esforça para sofrer, fazer com que almas que ele mesmo disse que vai aniquilar. Eu acabei de ler o versículo que ele mais lê o tempo todo. Ele vai aniquilar. Não há prazer em Deus no sofrimento. Não há. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele vai pagar segundo Jesus falou. Os que muito erraram, muitos açoites sofrerão. Os que pouco erraram, poucos açoites sofrerão e serão aniquilados. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus católico e o Deus que o Jesus defende é um sanguinário. É pior que Hitler. É um ser detestável que vai fazer com que as pessoas passem o século do século sem fim sendo queimados. Se isso é Deus, eu rejeitaria servi-lo. Porque isso não é um ser humano. Um ser humano não quer isso. Imagina um Deus. Ok. Jason, 3 minutos. A gente vai fazer mais 2 rodadinhas dessa, tá? Para não ficar muito prolixo aqui. Aí, senão cansa um pouco, né? Já quase 2 horas falando desse mesmo tema. Jason, 3 minutos, Jason. Ah, tudo bem, viu, Wesley? Tranquilo. Então, Jardel, primeiro ponto, certo? Eu todo dia debato com católico, viu? Todo dia refuto católico. Eu vejo. E até aplaudo, né? Defende muito bem. Parabéns pelas suas defesas lá contra os irmãos católicos. E eu creio que o irmão também, né? Refuta católico, né? Refuta. Então, só para deixar bem claro... Tem coisas que eu... Pode tirar o tempo, Wesley, porque eu estou falando aqui, pode tirar o tempo dele, deixar ele falar à vontade. Mas eu quero que vocês briguem. Eu tô brincando. Não, mas a gente vai brigar teologicamente, a gente vai brigar. Mas eu acredito em muita coisa deles, viu, Geis? Algumas coisas que você refuta deles, eu concordo com eles. Na realidade, né? Eu sou sola escritura, né? Não nuda a escritura, né? Eu concordo com muita coisa da tradição. Eu também sou sola. Eu concordo com a tradição
que está de acordo com as escrituras, né? Creio que o irmão também, né? Então eu concordo com muitas coisas deles também, né? Que está de acordo com as escrituras. Concordo. Então, pode contar e fica à vontade no tempo aí. Não, tranquilo, viu, Jardel? Tranquilo. Quero te pegar no calvinismo, Jardel. Vamos, eu queria muito, porque calvinismo é um debate que eu acho que não é tão chato como esse, né? É que assim, não é... Pode ter certeza que a gente passa aqui 10 dias falando sobre isso, porque fazem pelo menos 6 séculos que esse debate tomou Você é mais arminiano, força. Jason? Não, Você é eu não arminiano? sou arminiano, mas eu concordo com os pontos arminianos. Então é um arminiano disfarçado. Não, vou te falar a realidade. Vou te falar a realidade. É tipo assim, ó. Eu já me considerei arminiano, certo? Só que eu percebi que na doutrina arminiana também tem erros, né? Assim como na calvinista. Concorda, Jardel? Eu não defendo Calvino, né? A obra de Calvino, para mim, ela não é canônica. Agora, a soteriologia de Calvino, para mim, ela é perfeita. É isso que eu quis dizer pra ti, entendeu? Por exemplo, Calvino defendeu várias coisas que tu não concorda, certo? Eu detesto algumas coisas que ele defendeu. É isso que eu quis dizer, entende? Armínio também defendeu coisas que eu não concordo. Não, mas o Armínio era mais legal. Eu tô brincando. Vai lá, gente. A Armínio era mais gente boa. Só pra todo mundo entender, tá bom? Aí eu amadureci, né? Creio que o Jardel também amadureceu nesse ponto, né? E hoje eu defendo somente as escrituras. Agora, se perguntar qual visão soteriológica eu concordo, né? Eu acredito que a arminiana está mais correta. Não é perfeita, mas está mais correta. Então, vamos lá, voltando para o tema, né? Sim, brincadeira, só uma brincadeirinha para descontrair, viu, Jardel? Tá bom. Só para te dar uma motivação pro tema calvinismo. Tá bom. Então, no tema calvinismo, tu é mais forte, viu, Jardel? Porque nesse tema, não tô nem me esforçando. Vamos lá. Vamos voltar aqui, gente. Ele tá arrancando os últimos fios de cabelo do Jardel, viu, Jason? Calma, vai. É pra motivar ele, irmão, né? Ele não fica motivado. Aí vai ser fraco o debate. Então, vamos lá. Mateus 10, 28, que o Jardel usou. Vamos ver se o Jardel interpretou corretamente ou se ele errou completamente a interpretação. É bem simples. E não tem mais os que matam o corpo. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Só um detalhe aqui, viu, Jardel? Peço para você mesmo acompanhar no grego, certo? A palavra perecer nunca é aniquilar, viu? É destruir, viu, Jardel? Só aqui o irmão já está completamente equivocado. Destruir. Concordo com o irmão. Concordo com o irmão, tá? Então já foi refutado. Destruir. Não, é só saber. Então me diga o que é destruir. Ah, muito simples, tá bom? Imagina só que tem um carro. Eu tenho um carro. Sim. Aí eu saio com um carro a 500 km por hora. E bato numa árvore. O carro bateu na árvore. O carro ficou completamente destruído. Sim. Ele foi aniquilado ou não, Jardel? Então foi aniquilado. Então o irmão está dizendo. O carro tá lá. Então o irmão está advogando que Jesus vai bater a alma do cara. Vai destruir. Vai destruir ela. É outro tema. Não queria que o irmão saísse dessa. É que eu queria ver o caráter do Deus que o irmão serve. Quando a Bíblia diz não tema quem não pode matar a alma, aí Jesus me parece analfabeto, porque se ele não está falando o contrário disso aqui, ele é analfabeto. Se ele está dizendo, olha, não tema quem não pode matar, e aqui não é quem pode matar, eu acho que Jesus não está bem de diálogo. Ele está claramente dizendo que esses aqui não podem e que ele pode. Aí se o irmão estava entendendo destruir, que no sentido aqui, obviamente, uma criança que estudou português na primeira série, ele sabe que quando eu digo assim, ó, não tema quem não pode cuspir, ele está dizendo, tema quem pode cuspir, o inverso. Não tema quem não pode acender, o inverso é tema quem pode acender. Aí se o irmão estiver dizendo que Jesus está dizendo, não tema quem não pode matar, e no outro não é matar, é simplesmente destruir no sentido de deixar mal acabado, primeiro que destrói a própria fala de Jesus. Posso te fazer uma pergunta? Por gentileza? Pode. Com todo respeito. Então, claro. Vamos acompanhar teu raciocínio, certo? Jesus diz, não tema os que pode aniquilar ou matar, por gentileza. Aniquilar é matar. Não. É destruir, é acabar de vez. Vou lhe provar como matar não tem nada a ver com aniquilar, vou lhe provar. Quando uma pessoa morre fisicamente, ela deixou de existir? Não, o rico estava vivo. O rico não foi aniquilado, ele estava vivo. A alma. Não tem nada a ver aniquilar com matar. Outra coisa, por gentileza.
Quando Adão pecou, ele morreu ou não morreu? Pronto. Posso responder? Espiritualmente. Só sim ou não, só para me falar. Aí eu passo para ti. É que a interpretação do irmão de quando ele morreu, ele morreu. Não é na hora. O versículo não disse, Deus não disse assim, ó. No dia que você comer, no mesmo dia você morre. É que ele era eterno. E aí ele sofreu a pena de morte. O texto não diz, no dia que você morrer, no dia que você comer, no mesmo dia você morre. O texto é a morte... É claro. É óbvio. Vou te dar um exemplo. Me permite a parte? Permito, claro. Por favor, por gentileza. Claro. Então, você tem que estudar sobre uma coisa, Jardel, por gentileza, certo? De forma respeitosa. Não existe só uma morte, Jardel. Quando Deus falou, no dia que você comer, você vai morrer. Não, tem mais de duas, tá bom? No dia que você comer, você certamente morrerá. Deus disse o quê? No dia que você comer, você certamente vai morrer. E no dia que Adão comeu, ele morreu espiritualmente? Sim, cumpriu a profecia. Agora sobre a morte física. Morte espiritual, a primeira. Cumpriu a palavra de Deus. E morte física? Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, para se cumprir um dia para Deus, tem que passar 1000 anos. E Adão morreu antes dos 1000 anos. Então, de forma espiritual, revelação, ele também morreu no mesmo dia fisicamente, certo? Se cumpriu novamente a palavra de Deus. E tem a outra morte. Já citei a morte espiritual, já citei a morte física, que é a sepultura que tu defende, e tem a morte eterna também, segunda morte. Certo? E eu creio que você não vai discordar. Então, agora voltando para o tema aqui. Pode colocar o tempo, Wesley, por gentileza? Não, pode falar à vontade, irmão. Pode falar. É que assim, é que o irmão esqueceu que o irmão me pediu uma parte. Ah, sim. Pode falar. Mas, ô Jardel, se ele passar de 10 minutos, aí o irmão não... Não, eu estou dizendo porque assim, ele me pediu uma parte, aí tá dizendo agora eu vou falar. Vamos lá. O Adão, irmãos, que o Jason está dizendo isso, vamos lá para o que a Bíblia diz. Adão era eterno, irmão. Adão não nasceu para morrer. O que a Bíblia diz é que o irmão fica pegando figuras, todo o tempo, o irmão Jason, ele pega figura e literaliza. Ele literaliza parábola, ele literaliza expressões. Por exemplo, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. E aí ele literaliza a água, ou ele faz figura ou ele literaliza. Ele sempre fica nesse jogo de literalizar e fazer figura. O que aconteceu com Adão foi que ele disse assim, olhe, Deus disse a Adão, não coma da árvore. No dia que você comer dela, certamente morrerás, deixará de ser eterno. Como o irmão gosta de figura, eu não gosto de figura, mas como ele gosta, ele usa figura, e aí a cabeça de quem não estuda teologia se encanta com a figura dele. Então eu vou fazer figura. É a mesma coisa de dizer assim, olha, no dia que você comprar esse carro, você vai dirigir ele. Não significa dizer que quando eu comprei o carro, eu obrigatoriamente tenho que entrar dentro do carro e dirigir. No dia que você pagar a entrada do apartamento, você entra nele. Não significa que eu vou entrar no mesmo dia. O que Deus estava falando é que ele ia provar da morte, ele não seria mais eterno. E isso se cumpre quando ele morre, com 960 anos, 930 anos, quando ele morre. Não tem nada a ver o que o irmão disse. Absolutamente nada a ver, mas tudo bem, dá para inferir, inferência é quem criou as maiores heresias do mundo, foram inferências. O texto é claríssimo, no dia que você dela comer, você morre, e pior, se o irmão lê o original, vou dizer como o original tá, no hebraico ele vai dizer assim, ó, tamut tumutá, ele está dizendo, morrendo, morrerás. Ele está dizendo que no dia que ele morrer, morrerá. Não tem nada a ver com, ele comeu e aí morreu espiritualmente. Não, ele era um ser eterno. Não tem como você conjugar essa sua afirmação. Ele era eterno. Então, ele só disse, você agora vai morrer. Mas vamos lá, falei muito. Pode... Não, morreu. Não só a parte, mas o seu tempo. Eu falei demais, pode ir. Não, fica à vontade, Jardel. Fica à vontade, viu? Tranquilo, viu? Tá super educado e respeitoso, viu? Então, Jardel, só que tu tem um problema aí bem grande. Olha só, gente, que o Jardel disse, ó. No dia que o Adão pecou, ele não morreu, gente. Só depois de 900 anos. Isso é um erro gravíssimo, Jardel. Vou te dizer por quê.
A doutrina calvinista, não estou batendo no calvinismo, certo? Só que tu concorda nesse ponto. Tu concorda com o primeiro ponto do calvinismo, só sim ou não, por gentileza? Perfeito. Os 5. Então pronto. Eu estou tentando inventar o 6º. Ei, Jardel. Então tu acabou de refutar o primeiro ponto do calvinismo. Sabe qual é o primeiro ponto do calvinismo? É depravação total, Jardel. E o que é que tem a ver com ele morrer? Vou te explicar. Me permite? Eu acho que de calvinismo entendo eu. É que o irmão talvez não saiba nem o que é supralapsariano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sei o que é supralapsariano, infralapsariano. Então, eu sou supra, não tem nada a ver o que o irmão está dizendo para o quer que eu fale o que é supralapsariano. Quer que eu fale o que é supra? Que Deus decretou e escolheu antes da fundação do mundo. Tô correto? Antes da queda. Tô correto? Antes do lapso, sim, antes do lapso. Eu sei, estudo calvinismo há mais de 10 anos. Então não tem nada a ver ele morrer depois. Nada a ver. Não, presta atenção. Lógico que não. Deus decretou tudo. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Mas Perfeito. A morte de Adão só aconteceu após ele comer do fruto, irmão. A morte física. Não, morte espiritual. Vou te provar por quê, presta atenção, por gentileza. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. Posso falar por gentileza? Não, você pode. Você pode. Eu só vou lhe pedir o seguinte. Tire Calvino disso, que o irmão está dizendo, com todo o respeito do mundo, é um absurdo sem tamanho. O Jesus, Deus ter determinado as coisas, não tem nada a ver com ele ter morrido no momento ou ele ter morrido depois. Não tem nenhum ponto que se conecte. O irmão não pode trazer calvinismo na palavra que Deus disse a ele: no dia que dela comer, você morre. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tudo bem, não vou trazer calvinismo. Presta atenção, por favor, por gentileza. É só sim ou não, só para eu poder argumentar, certo? Por gentileza. Certo. No momento exato que ele comeu do fruto, ele se tornou pecador ou não? Se tornou. Pronto, morreu. Checkmate. Por que eu vou lhe provar? Porque todos nós, Efésios 2, todos nós estamos vivos fisicamente, ok? Mas em Efésios 2 diz, todos nós estamos mortos antes de Cristo, mortos espiritualmente. Por isso a gente precisa crer em Cristo, para ser vivificado. No momento que Adão pecou, ele se tornou pecador, Jardel. E se ele se tornou pecador, é óbvio que ele morreu espiritualmente. E Adão estava morto espiritualmente. E é por isso, Jardel, que acontece a depravação total. Todos nós nascemos depravados. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Todos nós morremos em Adão, irmão. Porque quando Adão comeu do fruto, ele morreu espiritualmente. Ele se tornou pecador. E todo calvinista concorda com isso, irmão. Sinceramente, você é o primeiro calvinista que discorda. Agora vamos voltar para o tema. Me permite? Vamos ver aqui. O Jardel disse assim, ó. No texto, a palavra Mateus 10, 28 é aniquilado. E ele mesmo, todo mundo ouviu na live, né, gente? Ele mesmo disse que a palavra não é aniquilado, é destruído. Só aqui tem destruído não. Aniquilar e destruir é a mesma coisa. Não é, certo? Não é. Mas se quiser eu lhe provo, certo? Vou lhe dizer o que é destruir, Jardel, para você compreender. O carro tá a 500 por hora, bate na árvore. O carro ficou todo destruído. O carro deixou de existir? Não. O carro se tornou apenas inútil, Jardel. O carro continua lá, todo destruído, mas tá lá. Tá inútil. O que é destruir? Tornar inútil. Mas aqui é outro debate, tá bom? Quero focar aqui... Mas, Jason, usa uma bicicleta agora, porque quando você fala do carro, o Jardel dá risada. Ah, tá bom. Não vou usar um patinete, né? O patinete bateu na árvore, ficou todo destruído. O patinete continua existindo. Não foi aniquilado. Tá só inútil. Vamos lá, voltando aqui, gente. Agora para o tema aqui, ó. Não temas os que matam o corpo, né? Mas não podem matar a alma. Olha só, Jardel, teu grande erro aqui, irmão. Jardel, pergunta para ti, irmão. Quando é que Deus vai destruir a alma? É agora, no tempo presente? Ou é só lá no Lago de Fogo? Pode repetir, pode responder. Lá no Lago de Fogo. Então tá reprovado, porque tu tá dizendo que Deus tá destruindo agora, irmão. Não. Tá completamente refutado. Peraí, só concluir pra tu entender. Calma, meu irmão. É só pra tu entender o raciocínio. Calma, não escute, calma. Porque se você botar a palavra na minha boca, fica chato o debate.
O que a Bíblia está dizendo é que os homens, e eu fui claro nisso, os homens podem matar o corpo e a alma, os homens não podem matar o corpo e não a alma. E ele, não, eu falei isso, é só voltar à live. Eu disse, irmão, eu vou lhe refutar. É que os homens podem matar o corpo e não podem matar a alma. E Deus pode, inclusive eu disse várias vezes, o irmão está escrevendo uma regra de português. Se ele está dizendo que o homem não pode, logo ele pode. Ele está fazendo um comparativo de que um não pode e o outro pode. Então é matar, é aniquilar. Quando o irmão traz a figurinha do carro, eu fico rindo porque o irmão está acabando com a regra de português. Jesus está dizendo assim, olha, não tenha medo de quem não pode matar, tenha medo de quem pode. E ele está falando que o homem não pode, e ele pode. Ele vai fazer isso quando? No fim. Então o irmão está falando, eu não sei o que o irmão está falando. Com toda sinceridade, com toda sinceridade, parece que o irmão está tentando a todo custo, inclusive o irmão usa essas frases aqui, já usou várias vezes. Logo eu ganhei o debate. Eu não estou disputando debate com você. Agora, quando eu vejo você pegar um texto que diz, não tema quem não pode matar, e diz que em sequência não é matar, me parece que o irmão não conhece português, não conhece regra de hermenêutica. Se Jesus está comparando um que pode ao outro que não pode, ele está comparando a mesma ação. Ele diz, olha, não tema quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Tema o quê? Quem pode, querido? Aí a Bíblia está dizendo que o cara vai destruir em referência a quem não pode. E o irmão tenta inferir que ele vai amassar um carro. Falta ao irmão exegese, regra de português e conhecimento básico de uma expressão, de uma análise. Se o senhor chamar aqui um professor de português, ele vai dizer, não existe a menor possibilidade do comparativo que estão tendo aqui, é um que pode e o outro que não pode. É regra simples. Se um não pode matar, o outro pode matar. Aí, entre uma regra básica de português, o irmão arrumou um carro que sofreu um acidente e ficou todo lascado, o que compromete o caráter de Deus. Não, eu vou simplesmente bater o carro aqui. Claro. Só que o que o irmão não está compreendendo, Jardel, eu peço com todo respeito a você, tá bom? Só presta atenção no meu argumento, tu vai entender. Tá. Quando eu concordo contigo, eu concordo nesse ponto. Matar e Deus também vai matar. Eu concordo, não discordo não. Regra de gramática básica. Só um minuto. Ok. É horário de 5h30 na manhã para fazer sobrancelha. Em quem é? Sobrancelha. Ô, Geiso e Wesley, vocês podem vir mais tarde um pouco? Claramente o Jardel foi refutado pela esposa. Isso aí é ao Foi. vivo. Eu tenho que levar ela ali, que ela tem um cabelo ali para fazer. Perfeitamente. Viu, Jardel? Compreendo, mas assim, Jason, eu aceito para a gente dar uma conversa. Olha, Zelma, ela mesmo. Eu aceito para a gente continuar esse assunto, como também para a gente falar sobre o calvinismo. Vai ser uma honra tratar com você sobre isso.